Boa noite, amados irmãos. Vamos dar continuidade à série de sermões no livro de Atos. E eu peço aos irmãos que abram no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do verso 16. Ou a partir do verso 17, perdão, irmãos. Acompanhem a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Até aqui a palavra do Senhor. Pedir para o irmão Marcelo fazer uma oração, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a nós damos por tua vontade de estarmos reunidos em nossa congregação de santos. E todo mundo está aqui ouvindo. Irmãos, a título de introdução, nós vamos ver alguns versículos anteriores para entender por que Pedro começa esse discurso aos israelitas daquele período. Então, a gente precisa lembrar que houve um milagre. A gente precisa lembrar que um homem que foi aleijado, que era aleijado de nascimento, ele foi curado. E isso trouxe ou atraiu uma grande multidão para aquele sinal. Então, meus irmãos, Pedro aproveitou aquela grande multidão que foi atraída pelo sinal que Deus fez e começou a pregar o evangelho. Então, meus irmãos, a gente acaba percebendo aqui que Pedro, ele começa a confrontar os seus ouvintes com a enormidade de pecados que eles tinham cometido. Porque, meus irmãos, eles executaram o Messias, eles mataram o Filho de Deus. E aí a gente acaba percebendo o tom da pregação bíblica. Como é interessante, como é bom a gente notar o tom que Pedro toma. Ele faz, meus irmãos, aqueles homens se enxergarem como culpados diante de Deus. Então, esse é o primeiro ponto da mensagem do Evangelho. É necessário, meus irmãos, que o Evangelho nos confronte e que nós possamos nos enxergar como culpados diante do nosso Deus. Então, essa é uma pregação verdadeiramente bíblica, aquela que nos confronta. E aí, meus irmãos, eles vão reconhecendo que não são somente pecadores, mas que eles também precisam de um Salvador. Eles compreendem, meus irmãos, a obra de Jesus Cristo. E aí Pedro continua a insistir nesse ponto. Ele fala da necessidade do Salvador, e ele fala que os judeus, eles eram inimigos declarados do nosso Deus. Eles mataram o Messias. Então, ele deixa bem claro, meus irmãos, aqueles que professavam amar a Deus, negaram seu próprio Filho. Aqueles que receberam a palavra do Senhor, que deviam ser luz nesse mundo, mataram o seu próprio Messias. E aí Pedro vai desenvolvendo a sua mensagem, ele vai falando de Jesus Cristo,
que Deus havia o exaltado e eles haviam entregado nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos do governador. E aqueles atos de milagres também chamam a atenção daquele povo, porque eles querem saber, não, só pode ser Deus. Mas aí Pedro vem e diz, não, foi o nosso Senhor Jesus Cristo também, em nome de Deus. Ele foi enviado por Deus. E aqueles homens não queriam aceitar que o milagre foi pelo quê? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles têm dificuldade de compreender que o Messias deles tinham que padecer. Então, era difícil a absorção daquele povo, a compreensão daquele povo a respeito do padecimento do Messias. E aí, meus irmãos, a mentalidade judaica, né? Eles acreditavam a respeito... O que eles acreditavam, na realidade, a respeito dos milagres? Eles acreditavam que somente aquela pessoa que era muito devota, aquela pessoa que estava de manhã, de tarde, de noite, dentro do templo, era capaz de fazer milagres. E aqui Lucas, ele dá uma ênfase, ou ele enfatiza que os apóstolos, eles eram homens comuns. Deus chama pessoas comuns. Deus chama pessoas normais. E aí, meus irmãos, a gente precisa sempre lembrar, quem são os apóstolos? Quem são essas pessoas comuns? Eram pescadores, ou seja, eram peixeiros. Nós seguimos a doutrina de peixeiros, de apóstolos, de homens simples que foram chamados pelo nosso Deus e foram habilitados para isso, para fazer e demonstrar o poder do Espírito Santo. E aí o verso 14, né, ele fala, vós negaste o santo e justo, e ele dá 2 títulos aqui para o nosso Deus, né? Então, nós acabamos percebendo que eles realmente e literalmente negaram o Messias, mataram o Salvador. E Pedro continua fazendo a acusação, Pedro continua mostrando para aquele povo o que eles tinham feito, apontando o que eles tinham feito. E a gente precisa entender também que aqui, meus irmãos, não é mais um povo que chegou para uma festa e vai embora. Aqui é o povo que residia na Palestina, era o povo que morava em Jerusalém, que ia com frequência no templo. Então não era um povo que ia se apartar naquele momento, era um povo que ia ficar ali. Então Pedro não estava pensando literalmente nas consequências, ele estava disposto a pregar verdadeiramente o Evangelho. Ele sabia que aquele povo ia ficar lá, ele sabia que aquele povo iria permanecer ali, ele estava disposto a sofrer as consequências. Então, irmãos, a gente vê Pedro discursando aos moradores, a gente vê ele falando sobre a morte do Messias e ele fala para aquele povo como eles fizeram isso, como eles mataram o Messias. E ele começa a falar, né, o revolucionário Barrabás, e ele chama Barrabás de assassino. Por que Pedro faz isso no verso 14? Vós, porém, negaste o santo e justo e disse que vos concedessem um homicida. Por que ele deixa claro essa separação entre eles e o homicida Barrabás? Porque, meus irmãos, ele quer mostrar para aquelas pessoas que eles não são revolucionários como Barrabás era. Deixar claro que o que eles fizeram foi algo muito grave, alguém que só fez o bem, alguém que somente se doou. E olha o que eles fizeram, olha pelo que eles trocaram. Então, Pedro, no seu discurso, ele rompe qualquer ligação que eles possam fazer entre os apóstolos com pessoas que têm inclinações revolucionárias. Pedro deixa claro isso na sua mensagem. Então, meus irmãos, depois de estabelecer o rompimento, agora ele deixa claro que Barrabás era um homicida, era um assassino. E aí ele usa o termo no verso 15, o autor da vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra em contraste, meus irmãos, com o assassino. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que o papel do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é o único que pode dar a vida e vida eterna. É o único que pode fazer ressuscitar. É o único, meus irmãos, que nos dá vida em abundância. É o único que pode mudar os nossos caminhos, meus irmãos, porque antes realmente estávamos destinados ao inferno, ao Sheol. Agora, meus irmãos, nós estamos vivos em direção ao céu. E ele garante isso, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo, ele é o primogênito dentre os mortos, não é o que diz Colossenses 1,18? Ele foi o primeiro a ter primazia. Então isso nos dá garantia de que nós ressuscitaremos com ele. Isso nos garante
através da sua vida e da sua obra redentora. Então ele foi na frente para quê, meus irmãos? Para que nós tivéssemos segurança naquilo que ele faz, naquilo que ele fez, naquilo que ele irá fazer em nossas vidas. Então, nós entendemos o quê? Que nós estamos vivos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, como no verso anterior fala, ao contrário daquele assassino que tira vidas, ao contrário daquele que ceifa vidas. Então é por isso que ele fala, o autor da vida e do homicida, para que nós entendamos o contraste, meus irmãos, entre um que tira e o outro que doa a vida, que dá a vida. E aí ele vai explicar, meus irmãos, por que a nação israelita matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lembra que naquele momento em que Pilatos deu a opção de escolha ao povo de Jerusalém, e até o próprio governador sabia da terrível injustiça que ele estava cometendo. Meus irmãos, Pilatos deu a opção de escolha ao povo. Eles podiam escolher entre o rei deles e um assassino. Meus irmãos, eles escolheram um assassino. E o que isso significa, meus irmãos? Eles negaram literalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, eles mataram o autor da vida. E aí a gente acaba percebendo o que, meus irmãos? Olha como o pecado nos cega. Olha o que o pecado faz, meus irmãos. Mataram o autor da vida. Mas precisamos sempre lembrar, meus irmãos, que a morte não venceu. Ele ressuscitou. Ele manda, meus irmãos, na vida e na morte. E aí, meus irmãos, precisamos sempre lembrar como nosso Deus é bom. Essa é a razão. Nosso Deus é maravilhoso. Por quê, meus irmãos? Porque mesmo diante da rejeição, da morte do seu filho, ele dá a oportunidade dessa nação se arrepender. E o que ele faz, como ele sempre fez no decorrer da história? Ele vai em busca do seu povo. Ele envia Pedro aqui. Então, o que a gente acaba percebendo? Eles perguntando, quando vai ser a chegada do reino de Deus? O reino já chegou, o reino já foi estabelecido. O reino foi oferecido a vocês, povo de Jerusalém. O reino foi oferecido a vocês, nação israelita. Mas vocês, meus irmãos, não aceitaram o rei. Vocês rejeitaram o rei. Vocês querem o reino, mas não querem o rei. E não funciona assim. Nós precisamos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Nós precisamos compreender por que nós devemos aceitar, porque é muito fácil. Nós, meus irmãos, aparentemente estar vivendo uma vida cristã. Mas aí, meus irmãos, pode morar um engano. Pode morar um engano, e é por isso, meus irmãos, que o tema da mensagem é arrependimento e restauração. Porque há um arrependimento verdadeiro e nós vamos entender. E entrando agora no texto, o verso 17 diz assim: E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Meus irmãos, a gente precisa entender que aqui é uma advertência e é uma mensagem também de misericórdia. Quando eles mataram o Filho de Deus, Deus poderia ter o quê? Se vingado. Poderia ter enviado fogo do céu para destruir esse povo, mas ele não o fez. Pelo contrário, meus irmãos, ele vai de encontro àquele povo. E o texto do verso 17 faz a alusão ao texto de Números 15. E a gente precisa entender, meus irmãos, a respeito da ignorância, né? A ignorância que ele cita aqui. De um modo geral, meus irmãos, o judaísmo ele considerava mais horrendo o pecado intencional, aqueles que eles que deliberadamente queriam fazer, do que aqueles pecados por ignorância. Então, meus irmãos, a intencionalidade deles não foi levada em consideração. Deus entendeu que eles fizeram isso por ignorância, só que agora Pedro está pregando, Pedro está avisando, Pedro está falando, Pedro está levando o evangelho para eles e mostrando como foi a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eles não são mais ignorantes, eles estão conscientes do que eles estão fazendo. É por isso que Pedro prega para eles. E diz o verso 18: Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer.
Meus irmãos, não era novidade para eles saber que Cristo deveria padecer. Aquilo não deveria soar tão escandaloso para eles. Porque eles o quê? Receberam a palavra. Eles foram chamados, meus irmãos, para ser luz desse mundo, para levar a mensagem do Evangelho. Eles conheciam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento previu a morte de Cristo. Nós temos passagens como Isaías 53:3, nós temos o Salmo 22, nós temos Zacarias 12:10 falando que o Cristo deveria padecer. Aquilo não deveria soar estranho aos ouvidos daqueles israelitas. Mas, meus irmãos, a gente acaba percebendo que nada foge do controle de Deus. É fato isso. E aqui no texto a gente acaba percebendo, porque Deus usou aquelas más intenções daqueles homens para cumprir o seu propósito. Nada planejado por Deus vai ser frustrado. Nada. Então, meus irmãos, até aqui nós temos as más notícias. Eles foram acusados de homicídio, de rejeitar o Messias, de matar o autor da vida. E a partir daqui, meus irmãos, nós vamos ter as boas notícias. Nós vamos ver a salvação em Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente acaba percebendo também no texto que, caso eles rejeitem a Cristo, eles que foram testemunhas agora que Pedro está trazendo à luz toda a vida e toda a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, meus irmãos, ele curou um aleijado aqui. Eles já não são mais ignorantes. Eles já viram que o poder de Deus se manifesta pelo nome de Jesus Cristo. Então, eles são testemunhas do poder de Deus agora. Eles já não são mais ignorantes desse ponto. Então, mediante a isso, meus irmãos, nós entendemos que, apesar das más intenções, apesar de puxar o tapete, apesar de qualquer tipo de mau desígnio que possa existir no coração do homem, a gente aprende, meus irmãos, que Deus cumpre os seus propósitos, mesmo através das más intenções. E a gente, quando aprende isso, é muito bom. Quando o cristão aprende, meus irmãos, a descansar em Deus, porque sabe que o que tiver que acontecer, vai acontecer se for da vontade de Deus. É importantíssimo aprendermos a descansar nele. E ele continua no verso 19, a gente lembra que foram só umas notícias. Eles são pecadores, eles mataram o autor da vida, e agora nós vamos ver os termos para alcançar a salvação. No capítulo 2 eles perguntam: o que faremos? O que a gente pode fazer para voltar aos caminhos do Senhor? E diz o verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos é a palavra metanoia, aquela palavra que nós provavelmente já conhecemos. E o que ela significa, meus irmãos? Arrependei-vos. Arrependimento é uma mudança racional acompanhada de uma mudança de comportamento. Então a gente precisa entender que quando há o verdadeiro arrependimento, há uma mudança de mentalidade acompanhada de uma mudança de comportamento. Então aqui Pedro está falando a nação israelita, ele acusou a nação israelita. E Pedro então está pedindo o quê? Um arrependimento nacional, porque os líderes desse povo negaram a Jesus Cristo. Então ele faz o quê? Ele oferece perdão àqueles homens. Por quê? Porque eles agiram por ignorância. Eles não sabiam, mas agora eles estão sabendo. Então, Deus, por sua misericórdia, meus irmãos, deu uma nova chance àquela nação israelita. Eles podem agora sim receber o seu Messias. Basta eles se arrependerem. Então Pedro aqui falando em nome de Deus, e ele tinha autoridade para isso, ele andou com Deus, ele andou com Jesus Cristo. Ele pode fazer isso. Ele promete que o quê? Que Deus cancelaria os pecados da nação. Deus apaga aqueles pecados. E aí o que acontece quando aqueles pecados são apagados? Quando há verdadeiro arrependimento, meus irmãos. Nós temos uma nação que tem refrigério, que tem alívio. Então nós vemos que, ver a luz de Deus, nós que fomos alcançados, nós que fomos salvos, que fomos trazidos até aqui para fazer parte da família de Deus, nós temos um dos maiores privilégios. Nós somos privilegiados.
nós somos abençoados, mas também traz o quê? Uma grande responsabilidade. Nós temos responsabilidades, nós precisamos ter consciência disso, não é viver de qualquer forma. Há uma forma de viver, está descrita no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Precisamos sempre nos arrepender, sempre. E esse verbo aqui, arrepender, é um verbo que ele acontece na conversão, ele acontece no presente e vai acontecer no nosso futuro. Então é um verbo que ele não está preso a um tempo verbal, ele precisa sempre estar acontecendo. A gente precisa ter uma vida de arrependimento, e é chamado de verbo aoristo, do grego. Então, meus irmãos, somos obrigados a viver nos arrependendo. Por quê, meus irmãos? Porque constantemente estamos pensando ou fazendo algo que não agrada a Deus. Algo que não agrada a Deus. Então, conhecer a Deus é viver se arrependendo. Conhecer a Deus é viver se arrependendo. Por quê, irmãos? Porque mudar de ideia é muito fácil. É fácil, a gente muda de ideia daqui para ali. Mas se arrepender requer mais esforço. Requer, meus irmãos, mudar de comportamento. Então, de novo, essa mudança de mentalidade, quando nós falamos, eu me arrependi. Puxa, olha só o que eu fiz. Precisa ser acompanhada de uma mudança de comportamento. E aí a gente vai aprendendo com o texto que as consequências do arrependimento genuíno, afetam o nosso passado. Por quê, irmãos? Porque os nossos pecados são apagados. Deus não vai lembrar disso no juízo final. E isso, quando nós vemos que os nossos pecados são apagados, meus irmãos, afeta a nossa conduta diante do mundo. Não somos mais aquelas mesmas pessoas, nas mesmas condutas. Pelo contrário, nós nos envergonhamos pelo que nós fizemos. Então, meus irmãos, para obter a salvação, eu preciso de quê? Eu preciso me arrepender. E não é só uma vez, é todo dia, é na hora que for necessário. Precisamos sempre, meus irmãos, nos arrepender, ou seja, mudar. E aí sim, meus irmãos, após esse tipo de comportamento alterado, aí sim, os nossos pecados são apagados. Então, eu reconheci diante do Criador que aquilo que eu fiz foi errado, que aquilo que eu fiz ofendeu a Ele, e Ele me perdoou. Então, realmente, agora, os meus pecados, Ele não vai mais lembrar. Agora, vamos imaginar um outro cenário, meus irmãos. Vamos imaginar um cenário em que eu deixei de me arrepender. E a gente sabe que o nosso arrependimento vai além das nossas orações. Senhor, eu fiz isso, me perdoa. Ou quando é pior, que ele fez isso, perdoa ele. Mas não funciona assim, meus irmãos. Mas a gente sabe que quando há um verdadeiro arrependimento, há uma mudança de atitude. E quando nós não nos arrependemos verdadeiramente, meus irmãos, continuamos nas mesmas práticas. Quando a gente sabe que o que a gente fez foi errado, quando a gente não muda, não volta aos caminhos para Deus, quando a gente não se arrepende verdadeiramente, será que os nossos pecados foram realmente perdoados? Quando nós não mudamos de atitude, de comportamento? É claro que não, meus irmãos. Nossos pecados não foram perdoados. Por quê? Precisa ter mudança de comportamento. E aí a gente pensa lá no dia do juízo final. Será que esses pecados, meus irmãos, serão lembrados? Então, será que hoje tudo que eu faço já é o suficiente para eu ser salvo? Será que eu preciso me arrepender? É claro que Ele tem poder para pagar, meus irmãos, Ele tem poder para perdoar, mas se houver mudança de vida, se houver mudança de comportamento, então nós precisamos nos envergonhar daquilo que nós fizemos. Poxa, olha o que eu fiz, meus irmãos, eu não acredito que eu agi assim. Como eu fui imaturo, como eu fui infantil, meus irmãos, como eu estou dando trabalho. Um dos papéis dos cristãos, meus irmãos, é não dar trabalho ao seu próximo,
é não dar trabalho ao pastor. Não é esse o nosso papel. A gente não pode deixar a vida das pessoas mais difíceis. E eu falo próximo, eu falo de cônjuge, de filhos, de família, de igreja. Não é esse o nosso papel, deixar a vida mais difícil. Precisa ter sempre o quê? Arrependimento. É por isso que muitas vezes nós voltamos atrás, é por isso que nós recuamos em nossas atitudes. É preciso recuar, é preciso se arrepender, é preciso voltar atrás em todos os nossos relacionamentos. E é por isso, meus irmãos, que nós nos humilhamos. O povo de Deus não pode ser um povo orgulhoso. O povo de Deus é um povo servo. É um povo que se humilha diante desse Deus. E que, se for possível, para preservar a unidade do corpo de Cristo, ele se humilha também. Para preservar relacionamentos, ele se humilha também. Então, meus irmãos, o povo de Deus é um povo que se arrepende. É um povo que deixa o orgulho de lado. É um povo que restaura laços. Ele não piora a situação. Ele não é um fardo pesado. Mas ele só faz isso quando há um verdadeiro arrependimento. Quando ele é consciente daquilo que ele fez. Então, é preciso se arrepender para o quê? Para que nós nunca mais façamos de novo. É por isso que nós nos arrependemos. Então, nós não podemos negar a doutrina do arrependimento. Nós precisamos deixar o nosso pecado de lado para podermos ter salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque não tem como as duas coisas caminharem juntas, uma vida de pecado e uma vida com Jesus Cristo. Precisa ter arrependimento. Então, a gente acaba percebendo que o quê? O que aconteceu? O povo aceitou de boa vontade, a nação se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo? Não, meus irmãos, a nação não se converteu. Pode ter sido frustrante para Pedro, e as consequências a gente vai ver no capítulo 4, mas com outro preletor. Mas como o povo não se arrependeu, a mensagem, meus irmãos, foi dada a outros povos. A mensagem foi para os samaritanos e depois para os gentios. Filipe pregou aos samaritanos e Paulo foi chamado a levar o evangelho aos gentios. E aí nós vemos no verso 20, que diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo que já vos foi designado, Jesus. E aqui nós vemos que arrependimento afeta o nosso futuro. O arrependimento afeta o nosso futuro. E eu achei interessante porque hoje, meus irmãos, nós comemoramos a independência do Brasil. E aqui ele estava falando para a nação de Israel, que aquela nação precisava se arrepender. E será que a nossa nação não precisa também se arrepender? Voltar aos caminhos de Cristo? Porque, meus irmãos, ele garante aqui que aquela nação que se arrepende, que volta para os seus caminhos, o que acontece? Ela tem refrigério, ela tem um alívio, Deus vai abençoar aquela nação. E quanto será, meus irmãos, que nós estamos distantes do nosso Deus? Como a nossa nação, meus irmãos, está distante, ou a gente tem como medir isso, porque nós temos uma grande população que se declara evangélica, mas por que isso não afeta a sociedade? Por que isso não afeta a política? Por que nada muda? Por que o povo é corrupto? Então, o arrependimento traz uma mudança de vida que afeta o nosso futuro. Precisa ter um verdadeiro arrependimento, porque nós teremos momentos de relaxamento, nós teremos grande alívio após esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, precisa o quê? Precisa que os nossos compatriotas, ou esses que são aqui citados, se arrependam e recebam aquele a quem eles professam como rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos percebendo que pode vir bênçãos, mas essas bênçãos têm critérios a serem respeitados. A gente sabe também que não há somente uma salvação individual, mas há a possibilidade de uma salvação da nação. Então nós temos esperança em quem? É no homem. Nossa esperança não deve estar plantada em um homem, não deve estar depositada em um homem. A nossa esperança deve estar depositada em Jesus Cristo.
Ele tem poder para restaurar a nação, Ele tem poder para nos dar refrigério. É a Ele que nós devemos nos prostrar e pedir para que Ele restaure a nossa nação. E, meus irmãos, eu quero saber verdadeiramente quem é que não quer ver a sua nação restaurada. Os israelitas quiseram isso. Eles queriam ver a nação deles fora do governo romano. Nós queremos ver a nossa nação ser restaurada. Nós temos esse anseio. Brota no coração do ser humano esse anseio. Ou será que tem gente que torce para que tudo dê errado? O cristão não pode pensar assim. Ele deve crer sempre que o nosso Deus tem poder de restaurar uma nação. Mas a gente entende que há critérios para isso. Então nós temos uma esperança, meus irmãos, de que Deus faça o seu mover. E que coisas que somente Ele pode fazer, só Ele pode trazer luz ao coração desses homens que estão obscurecidos, meus irmãos, pelos pecados. Então nós devemos orar por isso. Devemos orar por isso, meus irmãos, para que haja arrependimento genuíno em nossa nação. Verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E agora nós vemos que as bênçãos viriam depois de uma mudança de mentalidade, de atitude, mas caso não tenha nenhuma mudança de atitude ou de mentalidade, pelo menos por enquanto, o verso aqui deixa claro que o quê? Que essas bênçãos ficariam retidas no céu. O céu iria reter as bênçãos. Deus pode fazer isso. Por que será que nós estamos passando por tudo isso? Será que Deus não está retendo as bênçãos no céu? Então, meus irmãos, nós temos muitas bênçãos retidas no céu. Muitas bênçãos. É dito, meus irmãos, que o nosso país é rico, a nossa nação é rica, mas nós não desfrutamos de toda essa riqueza. Onde foi parar? Onde é que está? Então, meus irmãos, o reino de Deus precisa ser estabelecido em nossos lares, precisa ser estabelecido em nossas igrejas e precisa ser estabelecido em nossas nações, meus irmãos. Nossas riquezas estão sendo entregues a estrangeiros, povo que a gente não conhece. E muitos, meus irmãos, nem são cristãos. Então, o reino de Deus precisa ser estabelecido e com urgência, meus irmãos, precisa ter arrependimento para a salvação. E aí a gente vai vendo, né? Precisa que haja verdadeiramente, meus irmãos, um grande mover do nosso Deus em nossos corações. E aí ele continua no verso 21, né? De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, a parte B do versículo. Meus irmãos, a gente precisa entender que o mistério da igreja não foi revelado no Antigo Testamento. Eles não tinham noção de que teria uma igreja cristã. Mas Deus, meus irmãos, Ele, por sua misericórdia, instituiu um povo que não foi chamado, meus irmãos, como a nação israelita foi. Ele nos chamou para ser igreja dele. E aí, meus irmãos, como ele está falando diretamente para a nação, o que nós podemos entender, meus irmãos, é que os nossos governantes e o povo precisa, meus irmãos, acreditar na mensagem da salvação, na mensagem de Pedro. E isso é muito importante, meus irmãos, muito importante. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus é o que traz luz aos nossos pecados. É o que traz luz aos nossos pecados. E aí como é que esse povo vai reconhecer que está todo errado se ninguém prega a eles? Se não há reconhecimento de pecados? Como é que eles vão saber o que eles estão fazendo? Então, quando não há pregação, não há metanoia, meus irmãos, não há mudança de comportamento. E aí ele continua insistindo, está tudo no Antigo Testamento, vocês não deveriam estar surpresos com o Cristo que padeceu. Tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo foi profetizado. Foi profetizado, e se vocês buscarem na palavra de Deus,
ali vocês vão encontrar tudo. Então eles não deveriam estar surpresos. Verso 22 e o verso 23. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então aqui ele faz uma alusão a Deuteronômio, capítulo 18, verso 19. Então Moisés falou a respeito de Jesus Cristo. Eles não deveriam estar surpresos. E ele precisava citar Moisés porque para que aqueles judeus não achassem que eles estavam se afastando da lei. Pedro não estava falando de outra lei. Pedro estava reforçando o que Moisés disse. Então ele está provando que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias e guiaria e daria direção àquela nação. Alguém da parte de Deus deveria ser esperado por eles. E chegou, era o Messias. Por que, meus irmãos? Por que ele falou isso? Por que Moisés disse isso lá no Antigo Testamento, sem nem mesmo conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? Ele advertiu aquele povo, aquela nação, para que eles não se perdessem com falsos profetas, com falsos messias, com falsos mestres no decorrer da sua história. Foi por isso que ele advertiu aquele povo. E o nosso Senhor Jesus Cristo seria a luz e os faria caminhar nos caminhos corretos. Então esse texto deveria ser familiar a eles. Eles deveriam reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele iria instruir a nação. E aí nós lembramos de novo, por que Moisés foi enviado? Vocês lembram da história de Moisés no Êxodo? Ele foi enviado para quê, meus irmãos? Para libertar um povo. Para libertar um povo. E aí o que Moisés fala? Vai vir um semelhante a mim. Por que o nosso Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo? Para libertar esse povo de novo. Para libertar esse povo do jugo do pecado, das trevas. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus veio, para chamar primeiro os seus. Deus intervém na história humana de novo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio em busca dos seus, mas os seus o rejeitaram. Então Deus veio libertar aquele povo, assim como Moisés veio. E aí aquele povo rejeitou, e agora nós temos uma esperança viva. Deus veio nos libertar também, um povo gentil. E agora nós já estamos vivendo no seu reino. Então devemos nos arrepender, devemos aprender a obedecer. Por quê, meus irmãos? Porque agora nós temos aquilo que é perfeito, a revelação perfeita, o Verbo encarnado, nosso Senhor. E aí, meus irmãos, o que acontece quando a gente não obedece? Diz o verso 23. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. É por isso que é importante a gente obedecer. É por isso que é importante a gente escutar a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, fazer o que Ele manda, porque senão a consequência está aí. Quem não der ouvidos, quem não escutar a palavra do Senhor, se arrepender, voltar aos caminhos de Deus, será exterminado do meio do povo. Verso 24, 25 e 26. Aqui a gente vê Pedro tratando aqueles israelitas como irmãos. Ele está demonstrando o quê? Amor, preocupação com eles. E aí ele lembra, no verso 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, o enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E aí, meus irmãos, esse povo deveria abençoar todas as nações da terra. Pedro e os apóstolos entendiam que o propósito de Deus sempre foi abençoar todas as nações da terra, não era somente uma nação. Só que, meus irmãos, após eles rejeitarem o Messias, o que aconteceu? Eles foram postos de lado.
Eles foram deixados de lado. E aí Paulo foi levantado por Deus e foi ao encontro do povo gentil. E os gentios, meus irmãos, nós fomos salvos por consequência da queda de Israel. Porque Israel rejeitou o Messias. E aí a gente vai entender como é que foi que o povo respondeu a esse convite de Pedro. Um convite ao arrependimento, um convite a aceitar o Rei deles, nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que nesse dia da pregação de Pedro, muitas pessoas creram em Jesus Cristo e foram salvas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. No primeiro sermão dele, 3.000 se converteram e agora no segundo sermão, 2.000 pessoas se converteram. E a consequência, meus irmãos, da pregação do apóstolo Pedro foi: eles foram presos. Os apóstolos, meus irmãos, ou tentaram calar eles. Eles sofreram, meus irmãos, perigo de morte. Eles tentaram, o Sinédrio tentou silenciar aqueles homens. Porque, meus irmãos, foi consequência da pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, a gente vê que quando eles falaram da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, doeu nos ouvidos deles. Por quê? Porque o Sinédrio, ou o líder religioso daquele período, os líderes religiosos, o Sinédrio era composto pela metade saduceu e metade fariseu. E os saduceus, meus irmãos, que compunham, eles não acreditavam na ressurreição. Então imagina como soou aquela mensagem de ressurreição nos ouvidos deles. E o que aconteceu foi, eles rejeitaram a mensagem de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra metade do Sinédrio, eles já odiavam a Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? A gente lembra que os fariseus foram condenados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele condenou os fariseus. E aí, meus irmãos, a partir desse discurso de Pedro, deu início à primeira perseguição apostólica. No capítulo 4 vai tratar desse assunto. E a gente entende que o quê, irmãos? Que a salvação foi primeiro oferecida a quem? Aos judeus. Aos judeus. Ele veio do meio do seu povo. Ele era judeu. Ele era descendente de Abraão. Deveriam escutar ele, mas não o fizeram. O santo não o aceitaram. Diante da exposição do texto, eu gostaria de fazer 3 aplicações. A primeira aplicação é o verdadeiro arrependimento para a vida. Vamos abrir em Mateus capítulo 21. Verso 28 ao 31. Acompanhe a leitura. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Verso 31. Qual dos dois respondeu? Ou qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então, meus irmãos, a gente acaba percebendo o que aqui nesse texto? Que a metanoia, ou o arrependimento, meus irmãos, vai muito além do aspecto verbal. Vai muito além. Significa o quê? É obedecer, é fazer, vai além do nosso sentimento. É uma coisa que deve ser feita. Então, é uma decisão que envolve muito mais do que uma decisão intelectual, do que somente pensar naquilo que a gente fez de errado. Vai além disso. Então, entendemos que não pode ficar somente no campo das ideias. Nós somos pecadores, sim. Mas se não passar disso, não há arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, a mudança de mentalidade acompanhada de uma mudança de comportamento, é algo que permanece, não é algo momentâneo.
Porque o que paira no nosso imaginário, meus irmãos, é que somente o meu próximo precisa mudar de comportamento. E não funciona assim. É para mim, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. O primeiro filho só fez falar, eu vou fazer, mas não fez. E aí, meus irmãos, é aí que mora o problema. Quando não se arrepende. Quando não se arrepende. E aí a gente vê que o segundo filho não só mudou de ideia, mas o comportamento dele mudou, seguindo a decisão que foi tomada. E aí nós entendemos, voltando um pouquinho, que a confissão de arrependimento, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, precisamos mostrar, meus irmãos, evidências de uma vida de arrependimento. Vamos abrir Mateus capítulo 3, do verso 6 ao verso 8. Mateus 3, do verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma vida de arrependimento produz fruto. Nós mostramos que verdadeiramente nos arrependemos, meus irmãos. E a palavra de Deus é o que nos confronta. E a palavra de Deus que nos faz ver como nós somos pecadores. É a palavra de Deus que faz que homens se arrependam. E, meus irmãos, o arrependimento, ele não é algo em que nós nos alegramos, ele gera tristeza. Porque a gente fala, puxa, olha como eu sou. Olha o que eu fiz. Olha como eu ajo. O arrependimento, ele nos leva a pensar que precisa ter mudança. Porque, meus irmãos, há a possibilidade de ter tristeza, mas de não ter mudança. Judas foi esse exemplo. Teve remorso. Ele viu que o que ele fez foi errado, mas ele não mudou. Não houve metanoia. E para onde ele foi? O filho da perdição. Ele ficou triste, mas não mudou. Então, meus irmãos, fazer um reconhecimento do erro, meus irmãos, não nos faz arrependidos. Não nos torna mais santos. Não nos faz voltar para Deus. O que nos faz voltar para Deus, meus irmãos, é reconhecer a obra redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, em nossas vidas. Por quê? Porque o céu é lugar de pessoas que se arrependeram, de pessoas arrependidas, de pessoas conscientes de que são pobres pecadores, que nós somos cegos, que nós somos nus, meus irmãos, e que nós dependemos de um Redentor. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos tirar daquele abismo. Então, meus irmãos, precisamos reconhecer nossas falhas, nossos atos insensatos. Precisamos pedir perdão. Precisamos pedir perdão de Deus. A segunda aplicação é: devemos pensar no julgamento final. Isso deve estar, meus irmãos, dentro do nosso coração. Vamos abrir em Atos capítulo 17, do verso 30 e 31. E aqui eu encerro a mensagem. Atos 17, do 30 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, Paulo alerta aos pagãos agora, que Deus, meus irmãos, não levou em conta os tempos da ignorância. Ele está fazendo o discurso no famoso Areópago. E ele faz, meus irmãos, e Deus declara a todo homem e em todos os lugares que ele deve se arrepender. Não é só um dia, não é só um local, não é só aqui no culto. É em todos os lugares, meus irmãos. Porque o quê? Porque vai chegar o dia em que Deus vai julgar
o mundo com justiça. Deus vai julgar a todos com justiça, meus irmãos. A gente precisa lembrar na carta de Pedro, no capítulo 1, que ele fala que ele é o quê? Ele é pai, mas ele também é um juiz imparcial, então a gente não pode pensar que nós iremos passar despercebidos com os nossos pecados. Eles precisam ser confessados. Eles precisam, meus irmãos, de mudança de atitude. Então nós, como filhos de Deus, meus irmãos, essa notícia do juízo final deve nos fazer refletir sobre a nossa conduta, sobre o que nós estamos fazendo, e deve causar arrependimento, mudança de caminhos, meus irmãos, pedindo perdão, porque não há nenhuma outra maneira de escapar do juízo final de Deus. Não tem como, não tem como o homem fugir. Então estejamos atentos. E o que sempre, meus irmãos, pode acontecer é que às vezes a gente fica esperando um sinal, né? Talvez um dia, quando eu estiver velho, eu vou tomar uma iniciativa e eu vou mudar. Vou fazer aquilo que realmente Deus quer, Deus tem para a minha vida, eu vou reconstituir laços, eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar. Só que, meus irmãos, o povo de Deus, toda semana, está ouvindo os sinais. Arrependimento. Nós estamos toda semana escutando os sinais, escutando a palavra de Deus. E aí a gente lembra dos discípulos de Cristo perguntando: quando vai chegar o reino? E Jesus respondia: o reino já chegou. Os cegos veem, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aí a gente pode acabar se perguntando: mas quando eu vou precisar mudar? Quando eu preciso mudar? Quando eu preciso me arrepender? O reino já chegou, meus irmãos. Nós já estamos vivendo nele. Então agora é a hora de emendar os nossos caminhos. Não é amanhã. Não é depois. Eu vou pensar no dia em que eu vou mudar. E grande parte da audiência de Pedro, meus irmãos, se recusou a se arrepender. Assim como fizeram os pais antes deles. Então, meus irmãos, que nós não sejamos como esse povo que rejeitou o Messias, que acha que não precisa se arrepender. Porque a gente precisa lembrar que ao negar o Messias, meus irmãos, o que Deus faz? Nos tira, meus irmãos. Nós vamos parar no inferno. E a gente sabe que a rejeição do povo de Israel trouxe duras consequências. Eles foram destruídos no ano 70, desculpa. Então, trouxe consequências a rejeição do Messias. Não vai passar nada despercebido. Nada. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para a palavra do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, enxergar em nós mesmos aquilo que nós temos cometido de falta contra o nosso Deus. Que nós possamos, meus irmãos, compreender que a palavra de Deus é boa para a salvação. E sempre entender, meus irmãos, que nós precisamos estar em constante arrependimento. Constante arrependimento. Precisamos mudar sempre. Amém? Vamos orar.